E aí pessoal, beleza? Vamos lá começar nosso simulado comentado com o professor Tiago Oliveira. Vamos resolver, algumas questões de forma simples e descomplicada. Então vamos começar pela nossa primeira questão. A gente vai tratar primeiro dos processos regulares previstos lá no começo, no artigo 71 do nosso Código Disciplinar. Então vamos adiante. O Conselho de Justificação destina-se a apurar as transgressões disciplinares cometidas pela praça e a incapacidade para permanecer no serviço ativo militar. A gente vai ver aqui que a gente tem algumas regras gerais e algumas regras específicas. Então, começando aqui falando um pouco de Conselho de Justificação, a prova gosta muito de cobrar dessa maneira. Até na nossa última prova, a prova de 2012, a gente está saindo em 2011, prova em 2012, cobrou uma questão bem parecida com essa, porque a banca ela gosta de deixar a nossa cabeça louca. Então, pessoal, ela disse aqui que o Conselho de Justificação destina-se a apurar transgressões disciplinares cometidas pela praça. Pessoal, questão erradíssima. Por quê? Vou logo dar o bizu aqui. Falando em Conselho de Justificação, pessoal, o Conselho de Justificação vai apurar as transgressões cometidas pelos oficiais. Então, falou em Conselho de Justificação somente para os oficiais e a sua compatibilidade de permanecer na corporação, ou então na sua situação de inatividade em que se encontra, ou seja, na reserva remunerada. Então o Conselho de Justificação vai julgar tanto os oficiais ativos quanto os oficiais da reserva remunerada e a sua compatibilidade de permanecer na sua situação que se encontra. Então, falando em Conselho de Justificação, a gente nunca pode falar que um soldado está respondendo ao Conselho de Justificação, que um sargento responde a um Conselho de Justificação, sempre somente os oficiais, do segundo tenente até o coronel, certo? Então, o Conselho de Justificação destina-se a apurar transgressões disciplinares cometidas por quem, pessoal? Pelos oficiais, não pelos praças, certo? Então, questão errada. Como a gente tem aqui no nosso artigo 75, o Conselho de Justificação destina-se a apurar as transgressões disciplinares cometidas por oficial e a incapacidade desse de permanecer no serviço ativo militar. E como eu disse, o Conselho de Justificação também aplica-se ao oficial inativo, certo? Presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade, certo? Então a gente sabe que esse inativo aqui, pessoal, é o pessoal lá da reserva remunerada, porque o reformado também é um inativo. E o reformado responde ao Código Disciplinar, pessoal? A gente sabe que não, né? Somente o militar da reserva remunerada, que ainda está recebendo, ainda pode ser convocado, certo? Então vamos para a próxima. Mais uma bem parecida, pessoal. O Conselho de Disciplinas destina-se a apurar transgressões disciplinares cometidas pelos oficiais da ativa ou da reserva remunerada e a sua incapacidade moral de permanecer no serviço ativo militar ou na situação de inatividade aqui se encontra, certo? Pessoal, essa segunda questão da mesma maneira. O Conselho de Disciplina, pessoal, dando uma relembrada, o Conselho de Disciplina, ele vai julgar as praças com 10 anos ou mais de serviço, certo? É bem específico. Falou em Conselho de Disciplina, não é para qualquer praça, não. O Conselho de Disciplina destina-se realmente somente às praças, só que aquelas praças com 10 anos ou mais de serviço. Um militar com menos de 10 anos nunca vai ser submetido ao Conselho de Disciplina, ele vai ser submetido ao PAD, ao Processo Administrativo Disciplinar, que são para os praças com menos de 10 anos de serviço militar no Estado, certo? Então essa questão de cara já está errado, porque o Conselho de Disciplina são para os praças, certo? Não para os oficiais, com 10 anos ou mais de serviço militar prestados ao Estado, certo? Como a gente tem aqui, pessoal, o Conselho de Disciplina destina-se a apurar as transgressões disciplinares cometidas pela praça da ativa ou da reserva remunerada e a incapacidade moral desta de permanecer no serviço ativo militar ou na situação de inatividade em que se encontra, certo? Então vamos para a próxima. Terceira questão. O processo regular poderá ter por base investigação preliminar, inquérito policial militar ou sindicância instaurada, realizada ou acompanhada pela Controladoria Geral dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, certo? Isso aqui
é uma regra geral, questão corretíssima. Essa terceira questão está correta. Como a gente pode ver aqui na nossa base de investigação, aqui, pessoal, esse inciso primeiro aqui, ele é lá do artigo 71, certo? Pode ir lá que você vai achar. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, o processo regular poderá ter por base investigação preliminar, inquérito policial ou sindicância instaurado. Quem é que instaura a sindicância, pessoal? É a Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. Terceira questão corretíssima. Vamos lá para a próxima. Isso aqui é interessante, pessoal. A inobservância dos prazos previstos para o processo regular não acarreta nulidade do processo, porém os membros do Conselho ou da Comissão poderão responder pelo retardamento, mesmo que seja justificado do processo. Pessoal, o que quer dizer essa quarta questão? É mais ou menos assim, pessoal. Quando a gente for estudar os processos regulares, a gente vai ver que tem alguns prazos, né? Tem um prazo para um prazo total para que o processo seja finalizado. Um exemplo, o Conselho de Justificação, que é destinado para os oficiais. O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 60 dias mais 15, certo? Então, pessoal, se esse prazo não for respeitado, se for inobservado esse prazo, certo? Não é porque esse prazo não foi observado, não foi respeitado, que o processo vai ser nulo. Não é porque não foi observado esse prazo que vão cancelar o processo, certo? O máximo que vai acontecer é a responsabilização dos membros da comissão, certo? Que vão responder, é claro, pelo retardamento. Só que esse retardamento eles só vão responder, pessoal, se for injustificado, certo? Eles vão responder pelo retardamento injustificado do processo. Então a questão aqui se torna errada. Por quê? Porque ele diz que seja justificado. Como a gente pode ver aqui, inobservância dos prazos. Opa, peraí, pessoal. Pronto. A inobservância dos prazos aqui também é no artigo 71, certo? Previstos para o processo regular não acarreta a nulidade do processo. Porém, os membros do Conselho ou da Comissão poderão responder pelo retardamento injustificado do processo. Então, falando aqui de prazo, pessoal, o Conselho de Justificação ele dispõe de um prazo de 60 dias mais 15, certo? O Conselho de Disciplina, pessoal, dispõe de um prazo de 45 mais 15, sempre descendo de 15 em 15, pessoal. E o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar, dispõe de um prazo de 30 mais 15. Então, presta atenção que é de 15 em 15, pessoal. 60 mais 15, Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina, 45 mais 15 e o PAD, 30 mais 15, certo? Então, lembrem bem desses prazos. Não é porque esses prazos foram inobservados, certo? Que um Conselho de Justificação vai ser anulado, que um Conselho de Disciplina vai ser anulado, certo? O máximo que vai acontecer é os membros, né, da comissão que vão responder pelo retardamento injustificado do processo, certo? Então, a quarta questão é errada. Vamos para a quinta. O militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhe do uso do uniforme e o porte de arma como sanção administrativa disciplinar, certo? O que vocês acham dessa questão? Ok. A nossa quinta questão, pessoal, está quase toda correta. Por quê? Porque realmente, quando o militar está submetido a um processo regular, certo? Ele pode ser, se houver prejuízo para a hierarquia e para a disciplina, é claro, ele pode ser designado para o exercício de outras funções, certo? Enquanto ele estiver sendo processado. E a autoridade, né, instauradora, ela pode proibir o uso do uniforme também, inclusive o porte de arma. Só que não é como sanção administrativa e disciplinar, é só como medida cautelar, certo? Então aqui que está o erro, pessoal. Não é como sanção administrativa e disciplinar.
O militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhes do uso de uniforme e o porte de arma também como medida cautelar, certo? Então não é como sanção administrativa disciplinar, então questão errada, certo? Vamos para a próxima. Sexta questão. O oficial submetido a conselho de justificação e considerado culpado por decisão unânime deverá ser agregado disciplinarmente mediante ato do controlador geral. Realmente o oficial que for considerado culpado, ele tem que ser agregado. O agregado ele não possui vaga, certo, na sua escala hierárquica, ele fica lá sem número. Então ele fica agregado, pessoal, para poder aguardar até mesmo o processo que vai ter lá no Tribunal de Justiça. Que mesmo que ele seja considerado culpado, ainda vai passar pela controladoria, pelo governador e pelo Tribunal de Justiça, certo? Se ele for culpado pela comissão, então o oficial submetido ao conselho de justificação, certo? Se ele for considerado culpado, ele vai ser agregado disciplinarmente mediante ato do controlador geral. Mas espera aí, professor. Eu vi que a agregação é ato de quem? Do comandante geral. Então, a sexta questão está errada, pessoal. A agregação, certo, é ato do comandante geral e não do controlador. Então, a sexta questão é errada. A gente pode ver aqui. O oficial submetido ao conselho de justificação e considerado culpado por decisão unânime deverá ser agregado disciplinarmente mediante ato de quem, pessoal? Do comandante geral, certo? Até decisão final do tribunal competente, ficando afastado de suas funções e a da unidade que lhe for designada, podendo que, pessoal, ser proibido de usar uniforme, portar arma e mantido no respectivo quadro sem número, não concorrendo à promoção, ou seja, agregado, certo? Então, o ato da agregação, pessoal, é mediante ato de quem? Do comandante geral, certo? Então, sexta questão é errada. Vamos lá para a sétima. A constituição do Conselho de Justificação dar-se-á por ato do governador do Estado ou do secretário de Segurança Pública, composto cada um por 3 oficiais, sejam militares ou bombeiros militares estaduais ou das Forças Armadas, dos quais um oficial intermediário recaindo sobre o mais antigo a presidência da comissão, outro atuará como interrogante e o último como relator e escrivão. É claro que isso aqui é em ordem de antiguidade, certo? O mais antigo vai ser o presidente da comissão, certo? O do meio vai ser um interrogante e o último, que é o mais moderno, vai ser relator e escrivão, certo? Então, pessoal, a gente sabe que quem pode instaurar o conselho de justificação é somente o governador do estado ou o controlador geral. Então, o secretário de Segurança Pública ele não tem essa competência. Então, risca aqui questão errada, certo? Quem pode instaurar o conselho de justificação, pessoal? A gente indo lá no nosso artigo 75, né? A gente indo mais um pouquinho lá para o artigo 77, a gente vai ver que quem pode constituir, quem pode instaurar o conselho de justificação é somente o governador do estado e o controlador geral de disciplina. E esse conselho de justificação vai ter a comissão, que vai ser o que, pessoal? Composto por 3 oficiais, seja ele policial militar, bombeiro militar ou até mesmo oficiais das Forças Armadas, certo? Tem que ter no mínimo um oficial intermediário, certo? Então, o mais antigo vai ser o presidente da comissão, certo? O do meio vai ser interrogante e o último, mais moderno, vai ser relator e escrivão, certo? Então, essa questão está errada pelo fato da competência, que não é competência do secretário de Segurança Pública. Então, sétima questão é errada. Mas a gente pode ver aqui a constituição do Conselho de Justificação dá-se por ato do governador do estado ou controlador geral de disciplina, composto cada um por 3 oficiais, sejam militares, eu achei que ele quis dizer, né, claro, policiais militares ou bombeiros militares, e também militares das Forças Armadas, dos quais um oficial, tem que ter no mínimo um oficial intermediário, certo? Quem são os oficiais intermediários, pessoal? É o capitão, certo?
recaindo sobre o mais antigo a presidência da comissão, o outro atuará como interrogante e o último como relator e escrivão, certo? Então vamos para a próxima. Oitava questão. Quando o justificante for oficial superior do último posto, o conselho será formado por oficiais daquele posto, da ativa ou na inatividade, mais antigos que o justificante, salvo na impossibilidade. Quando o justificante for oficial da reserva remunerada, um dos membros do conselho poderá ser da reserva remunerada. Então essa oitava questão é uma questão muito simples, ela está corretíssima, mas que gera muita polêmica na mente do pessoal, até porque é uma questão um pouco grande, né? Então, pessoal, quando o justificante, quem é esse justificante? É o que está sendo acusado. O oficial que está sendo acusado também pode ser chamado de justificante, certo? Então, quando o justificante for um oficial superior do último posto, que no caso é o coronel, o conselho, pessoal, também tem que ser formado por 3 coronéis, certo? Os membros da comissão têm que ser coronéis, é claro, mais antigos que aquele que está sendo acusado. E se não tiver na ativa, né, os respectivos coronéis pode também ser um coronel inativo, certo? É claro, mais antigo que o justificante. E é claro, se o justificante for um oficial da reserva remunerada, um dos membros também do conselho pode ser um oficial da reserva remunerada. Então é muito simples lembrar isso, certo? Então essa questão está corretíssima. Como a gente tem no nosso inciso 1º aqui, pessoal, é o inciso 1º do artigo 77, certo? Quando o justificante for oficial superior do último posto, ou seja, um coronel, o conselho será formado por oficiais daquele posto, certo? Da ativa ou na inatividade, mais antigos que o justificante, salvo na impossibilidade. Quando o justificante for oficial da reserva remunerada, também um dos membros vai poder ser da reserva remunerada. Então, a oitava questão é uma questão muito simples. Eu boto aqui o artigo, pessoal, porque a gente tem que saber na letra da lei, certo? Porque no dia da prova a gente tem que saber na letra da lei, ok? Vamos para a nona questão. Nona questão também não é uma questão muito difícil. Vamos dar uma lida aqui. Não podem fazer parte do conselho de justificação. Isso aqui é muito interessante. A gente viu que os membros do conselho de justificação, quem são os membros, pessoal? Vão ser 3 oficiais, é claro, né? O bombeiro militar, policial militar das Forças Armadas, do quais tem que ser o que, pessoal? Um oficial intermediário, né? Que vai ser o mais antigo, vai ser presidente da comissão. Os outros vão atuar como interrogante, relator e escrivão, seguindo a ordem, né? Só que tem uns oficiais que não podem compor essa comissão, não pode fazer parte do conselho de justificação, como diz aqui, ó. O oficial que formulou a acusação, os oficiais que têm um particular interesse na decisão do conselho de justificação, os oficiais que tenham entre si, com o acusador, com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta, até o 4º grau de consanguinidade colateral ou de natureza civil, e os oficiais subalternos. Aqui eu vou ter que puxar aqui, pessoal, quem não pode fazer parte do conselho de justificação. Primeiro, o oficial que formulou a acusação. Vamos supor que a gente tem um capitão que está acusando um segundo tenente de ter cometido uma transgressão grave, né? Foi aberto o conselho de justificação e, por lógica, esse capitão que formulou a acusação contra o tenente, é claro que ele não vai poder fazer parte dessa comissão por questão de lógica, porque ele quem acusou, né? Segundo, os oficiais que tenham entre si com o acusado ou com o acusado parentesco consanguíneo, né? É claro. Os oficiais que tenham particular interesse na decisão do conselho de justificação, seja para prejudicar ou para ajudar o acusado ou acusador, é claro. E os oficiais subalternos. Por que os oficiais subalternos, professor? Porque que vai ser no mínimo um segundo tenente, né? Então, não tem lógica deixar os oficiais subalternos fazerem parte, porque tem que ser superiores ao justificante. Então, é claro que agora voltou o nosso segundo tenente e o primeiro tenente, então são 2 cargos diferentes, mas a legislação não mudou aqui. Então, vamos continuar do jeito que está. Então, nossa questão aqui, pessoal, a nona questão, corretíssima, certo? O oficial que formulou a acusação, os oficiais que tenham
particular interesse na decisão do Conselho de Justificação. É claro, os oficiais que tenham entre si com o acusado parentesco, certo? E os oficiais subalternos. Aqui a gente tem 4 casos, certo? De membros que não podem fazer parte da comissão, não podem ser membros do Conselho de Justificação, certo? Então vamos para a 10ª. O Conselho de Justificação funciona mesmo sem a totalidade de seus membros, em local que a autoridade nomeante ou seu presidente julgue melhor indicação para a apuração dos fatos. Essa questão a gente já marca errado, pessoal. Por quê? A gente sabe que o Conselho de Justificação só funciona com a totalidade dos seus membros, certo? E não sem a totalidade. Sempre só funciona com a totalidade dos seus membros. É claro que isso só não vai funcionar se for julgado a revelia, que a gente vai ver mais na frente. Mas a gente tem aqui, ó, o Conselho de Justificação funciona sempre com a totalidade de seus membros, em local que a autoridade nomeante ou seu presidente julgue melhor indicado para a apuração dos fatos, certo? Vamos indo para a próxima. O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 60 dias a contar da data do fato para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo e de mais 15 dias para a deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. Eu falei do prazo para vocês, que o Conselho de Justificação dispõe de um prazo de quê, pessoal? De 60 dias mais 15, certo? Só que essa questão, pessoal, ela está errada por quê? A gente vai ver que o Conselho de Justificação, deixa eu botar aqui a seta, dispõe de um prazo de 60 dias, pessoal, só que a contar da data de sua nomeação e não a contar da data do fato. Então é o que torna a questão errada. O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 60 dias a contar da data de sua nomeação para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo, e de mais 15 dias para a deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo, certo? Então, 11ª questão errada. Vamos para a próxima. Sempre que o acusado não for localizado ou deixar de atender à intimação formal para comparecer perante o Conselho de Justificação, serão adotadas as seguintes providências. A intimação é publicada em órgão de divulgação com circulação na respectiva OPM ou OBM. O processo corre à revelia do acusado se não atender à publicação, sendo desnecessária sua intimação para os demais atos processuais. Eu vou explicar isso aqui, pessoal, certo? Então, pessoal, reunindo lá o nosso Conselho de Justificação, né, que vão ser convocados pelo presidente, os membros da comissão, o acusado seu defensor, seu advogado, e vão compor a primeira reunião em que o acusado ele vai ser intimado, certo? Ele vai ser citado, e nessa citação ele vai saber todas as acusações que estão sendo impostos a ele. Então ele já pode apresentar inclusive documentos, ele já pode apresentar suas testemunhas, né, de defesa. Então, pessoal, depois dessa primeira reunião, certo? Enfim, foi convocada para a primeira reunião, certo? Se ele for chamado a primeira vez para a primeira reunião, para o primeiro interrogatório, certo, pessoal? E ele não comparecer, aí o que faz? A comissão, né, o presidente, junto com o presidente, chama novamente, certo? Se o acusado ele não for localizado, né, a primeira vez, ele vai ser chamado o que, pessoal? Vai ser publicada a intimação, certo? Na OPM, que ele vai ser chamado a segunda vez. Se ele não responder essa intimação, se ele resolveu sumir por querer dele, o processo vai ocorrer à revelia, certo? O que é esse processo à revelia? Ele vai ser julgado, pessoal, mesmo sem a sua presença, certo? Se ele não comparecer, vai ser, é claro, nomeado um defensor pela comissão, né? Que vai atuar, né, no processo. Ele vai ser nomeado um defensor dativo, né? Por solicitação lá do controlador geral. E, é claro, vai promover a defesa desse oficial justificante, certo? E esse defensor, pessoal, intimado, ele vai acompanhar os processos, certo? E vai defender ele mesmo sem a sua presença. Então, como eu disse, quando o acusado não for localizado, certo? Deixar de atender a intimação formal,
perante o Conselho de Justificação, serão adotadas as seguintes providências. A intimação é publicada em órgão de divulgação com circulação na respectiva OPM, ou seja, ele vai ser chamado a segunda vez, certo? Se ele não comparecer, o processo ocorre à revelia, certo? Se não atender à publicação, sendo desnecessária sua intimação para os demais atos processuais. Então, 12ª questão correta, como a gente tem aqui. Sempre que o acusado não for localizado ou deixar de atender a intimação formal para comparecer perante o Conselho de Justificação, serão adotadas as seguintes providências. A intimação é publicada em órgão de divulgação com circulação na respectiva OPM ou OBM, ou seja, ele vai ser chamado novamente. Se ele não vier, o processo ocorre à revelia, certo? Do acusado, se não atender à publicação, sendo desnecessário sua intimação para os demais atos processuais. Então, 12ª questão, questão correta. Pode marcar aí. Vamos para a 13ª. Ao acusado revel ou não comparecimento do defensor nomeado pelo acusado, em qualquer ato do processo será nomeado o defensor dativo por solicitação do controlador-geral para promover a defesa do oficial justificante, sendo o defensor intimado para acompanhar os atos processuais. Reaparecendo, o revel poderá acompanhar o processo no estágio em que se encontra, não podendo nomear outro defensor à sua escolha. Como eu disse, o acusado está sendo julgado à revelia, certo? Então, por solicitação do controlador-geral, né, vai ser o que? Vão chamar um defensor dativo para poder defender ele, certo? Então, vamos supor que ele resolveu reaparecer. A partir do seu reaparecimento, certo? O processo não vai reiniciar só porque ele resolveu aparecer. Ele vai pegar o processo no estado em que se encontra, certo? Só que se ele quiser, pessoal, vai ficar a escolha dele. Ele pode substituir esse defensor que foi nomeado lá pelo controlador-geral, né? Como a gente sabe, quando o acusado for revel, certo? Se ele não comparecer, vai ser nomeado um defensor, certo? Que vai ser nomeado, o defensor vai ser nomeado o defensor dativo, né? Por solicitação do controlador-geral para promover a defesa do justificante, certo? Se ele reaparecer e querer voltar, então ele pode substituir esse defensor que foi escolhido lá pela comissão por um defensor à escolha dele, certo? Aí fica a critério dele. Então, a questão diz que ele não pode nomear outro defensor de sua escolha, quando na verdade está errado. Ele pode se nomear outro defensor. Aí fica a escolha dele. O acusado revel ou não comparecimento do defensor nomeado pelo acusado em qualquer ato do processo será nomeado defensor dativo por solicitação do controlador-geral de disciplina para promover a defesa do oficial justificante, sendo o defensor intimado para acompanhar os atos processuais, certo? No caso, se ele reaparecer, certo? O revel, é claro, ele vai pegar o estágio, né, em que parou o processo, não vai reiniciar simplesmente porque ele resolveu reaparecer, só que ele vai poder nomear outro defensor de sua livre escolha, certo? Então, questão errada. Vamos para a 14ª. O acusado poderá, após o interrogatório no prazo de 3 dias, oferecer defesa prévia, arrolando até 3 testemunhas e requerer a juntada de documentos que entender convenientes à sua defesa, certo? Então, após esse primeiro interrogatório, pessoal, essa primeira reunião, ele vai ser citado, vai ser interrogado, ele já pode apresentar documentos. Então, após esse interrogatório, ele vai ter 3 dias, pessoal, para oferecer a defesa prévia, certo? Ele vai poder escolher suas testemunhas de defesa, né? Já vai juntar documentos que vai entender convenientes para a defesa dele. Então, a nossa 14ª está corretíssima, como a gente tem aqui no nosso artigo 80. O acusado poderá, após o interrogatório no prazo de 3 dias, oferecer defesa prévia, arrolando até 3 testemunhas e requerer a juntada de documentos que entender convenientes à sua defesa, certo? Questão corretíssima. Apresentado ou não a defesa, proceder-se à inquirição das testemunhas, devendo as de defesas, em número de até 3, serem ouvidas em primeiro lugar. Pessoal, questão erradíssima.
a gente sabe, pessoal, que sempre vão ser ouvidas primeiro as testemunhas de acusação que vão ser escolhidas lá pela comissão. Então nunca vai ser ouvido primeiro as testemunhas de defesa, até porque não teria sentido. Primeiro escuta as testemunhas de acusação para que ele seja acusado de tudo, né? Depois que ele for acusado de todos os fatos, aí vai ter a defesa, certas testemunhas vão se defender. Então, pessoal, vão ser até 3 testemunhas de acusação, até 3 de defesa, em que a de acusação vão ser ouvidas em primeiro lugar. Como a gente tem aqui. Apresentado ou não a defesa, proceder-se à inquirição das testemunhas, devendo as de acusação, em número de até 3, serem ouvidas em primeiro lugar, certo? A nossa próxima questão. O Conselho de Disciplina destina-se a apurar as transgressões disciplinares cometidas pela praça da ativa somente e a incapacidade moral desta para permanecer no serviço ativo. Questão erradíssima, pessoal. A gente sabe que o Conselho de Disciplina ele vai apurar tanto as transgressões do pessoal das praças da ativas, né, com 10 anos ou mais de serviço, e também as praças que se encontram na reserva remunerada, como a gente pode ver aqui. O Conselho de Disciplina destina-se a apurar transgressões disciplinares cometidas pela praça da ativa ou da reserva remunerada e a incapacidade moral para permanecer no serviço ativo ou na situação de inatividade em que se encontra. Então, questão errada. Vamos para a próxima. O mais antigo do Conselho de Disciplina, que a gente já pulou para o Conselho de Disciplina, que vai ser no mínimo um capitão, né, um oficial intermediário, que são os capitões, será o presidente. E o que lhe seguir em antiguidade ou precedência funcional será um interrogante, sendo o relator e o escrivão o mais moderno. Entendendo necessário, o presidente poderá nomear um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no processo, o qual não integrará o conselho. Então é muito parecido, né, com o nosso conselho de justificação, certo? O mais antigo do conselho, né, que é no mínimo o capitão, vai ser o presidente, em qual seguir a antiguidade e precedência funcional, né? E em ordem será o interrogante e o relator escrivão. Só que diferente lá do nosso conselho de justificação, isso só se aplica ao conselho de disciplina, o presidente ele vai poder nomear um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão. Só que a gente tem que lembrar uma regra muito importante. Esse subtenente e sargento que vai ser nomeado pelo presidente, que vão trabalhar como escrivão, eles não vão integrar o conselho. Isso aqui é uma informação muito importante. Então aqui a nossa 17ª é uma questão corretíssima. Eles não vão integrar o nosso conselho de disciplina. Então lembrem disso para efeito de prova, certo? Então vamos puxar aqui, ó. O mais antigo do conselho, que vai ser no mínimo um oficial intermediário, o capitão será o presidente, e o que lhe seguir em antiguidade ou precedência funcional será interrogante, sendo o relator e escrivão o mais moderno. E entendendo necessário, o presidente poderá nomear um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no processo, o qual não integrará o conselho, certo? Então lembrem disso. Não podem fazer parte do conselho de disciplina oficiais subalternos. O que vocês acham dessa questão? Está correto ou está errado? Certo? Então aqui no conselho de disciplina a gente vai ter 3 tipos de oficiais que não vão poder compor o conselho de disciplina. O primeiro, o oficial que formulou a acusação, os oficiais que tenham parentesco, né, entre o acusado ou o acusador, parentesco consanguíneo, né, na linha reta ou até o 4º grau consanguíneo, colateral de natureza civil, e os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina. Só que diferente do Conselho de Justificação, que são 4 oficiais que não podem compor, no Conselho de Disciplina vão ser só 3. Porque aqui no Conselho de Disciplina, pessoal, o militar acusado é uma praça. Então os oficiais subalternos poderão compor a comissão também, certo? Porque vai ser no mínimo segundo tenente, isso vai ser com certeza superior à praça que está sendo julgado, que vai ser no máximo um subtenente, certo? Então essa questão está errada, ó. Porque os oficiais subalternos poderão sim fazer parte do conselho de disciplina, certo? Então questão errada. A gente tem aqui, pessoal, ó, não podem fazer parte do conselho de disciplina
o oficial que formulou a acusação, os oficiais que tenham entre si com o acusado parentesco, certo? Eu esqueci de botar o terceiro aqui, tá aqui o terceiro. Perdão, os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina. É diferente do Conselho de Justificação, que aparece também que os subalternos não podem. Já aqui no Conselho de Disciplina pode, certo? 19ª. O Conselho de Disciplina poderá ser instaurado independentemente da existência ou da instauração de inquérito policial, como o militar, de processo criminal ou de sentença criminal transitada em julgado. Então, pessoal, o que ele diz aqui somente é que o Conselho de Disciplina ele vai ser instaurado, certo? Mesmo que ele já esteja respondendo ao processo na área penal, né? Que ele já tenha sido julgado na esfera penal. Isso aí é a independência de instâncias que a gente já deu uma olhada. Então, pessoal, essa 19ª questão está corretíssima, certo? A instauração do Conselho de Disciplina não vai depender do processo criminal, certo? Se ele esteja aqui, ele está respondendo na esfera administrativa e não na penal. Então, vai independer dessas outras esferas. Então, o Conselho de Disciplina poderá ser instaurado independentemente da existência ou da instauração de inquérito policial, comum ou militar, de processo criminal ou de sentença criminal transitado em julgado. 19ª questão correta. Vamos para a nossa 20ª para finalizar as nossas questões dos processos regulares. O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 45 dias a contar da data de sua nomeação para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo e de mais 15 dias para deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. Questão corretíssima. A gente tem aqui o prazo para a conclusão final, né, do Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 45 a contar da data de sua nomeação para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo, de mais 15 dias para a deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. Então, pessoal, falando do PAD, o PAD tem as mesmas regras do Conselho de Disciplina, só muda. No processo administrativo disciplinar, só muda que o acusado é uma praça com menos de 10 anos de serviço e o prazo, que é 30 mais 15, certo? Então, as outras regras são idênticas ao Conselho de Disciplina, então lembrem disso. Então, a gente finaliza os nossos processos regulares e em breve continuaremos, certo? Um abração.